Olá, amigos, tudo bem? Então, eu não sei se vocês já ouviram falar, eu penso que talvez a maioria das pessoas que estão nas redes sociais já ouviram falar sobre a data limite de Chico Xavier, né? Eu não quero trazer aqui para vocês uma conotação, uma abordagem religiosa, né? Eu acho que é importante que cada um tenha, né, a sua preferência religiosa, filosófica, mas essa não é vamos dizer, a prioridade, né? No caso aqui, para que a gente possa abordar esse assunto, eu quero trazer aqui uma visão, né, um pouco mais ampla com relação a essas questões filosóficas e espirituais. Então, Chico Xavier, né, para quem não sabe, mas eu acho que a maioria sabe, foi um grande médium, foi o maior médium, um dos maiores médios do mundo. Escreveu centenas de livros e as suas obras são muito bem reconhecidas, tanto no Brasil como no exterior, né? E ele realmente teve uma vida magnânima, ele foi um ser extremamente benevolente, caridoso e sempre praticou caridade, né, na sua vida. Em 1986, ele, com um grupo de amigos, lá em Uberaba, ele dizia que ele tinha recebido, né, vamos dizer, mediunicamente, né, canalizado, orientações das entidades espirituais, inclusive de seres de outras dimensões, falando que o mundo estaria passando por um processo de mudança, de transição, e que isso teria começado em 1969 e que iria 50 anos até 2019, no sentido de que a humanidade precisava escolher o seu livre-arbítrio de entrar numa guerra nuclear ou realmente entrar num outro processo que poderia ser um processo mais evolutivo de consciência. E realmente em 1971 ele fez um programa, o Pinga Fogo, que acho que foi uma das maiores audiências do Brasil, né, e até hoje, onde ele fala sobre isso. Mas essa questão da data limite tem muito a ver com as pessoas que colocaram esse termo. Ele nunca disse que tinha uma data. Dia 20 de julho de 1900 e 2019 vai acontecer, ele foi em 1969 até 2019, vai acontecer realmente algo e que pode ser uma catástrofe ou nesse tipo. Então não houve essa. O que ele quis dizer, o que ele quis informar é que o mundo naquela época, né, de 1986, já estava com 16 mil ogivas nucleares, né? Então, que poderia acabar com o planeta Terra 100 vezes. E realmente foi na época da Guerra Fria. Mas hoje a gente tem essas ogivas ainda. Se não aconteceu a guerra nuclear, nós já passamos, então, um processo, talvez, né, que eu acredito que não vai acontecer isso, de poder passar por esse processo de guerras, né, nucleares. Então, o que a gente, ele coloca? Quando a humanidade começar a dar um pulo no nível de consciência e entender que todos esses padrões, esses paradigmas de ideologias que a gente tem, de crenças fundamentadas em processos que já estão desgastados e que nunca funcionaram, e que por isso traz todo esse conflito que a gente está vendo, cultural, político, econômico no mundo. Isso é algo que a humanidade precisa passar, no sentido de entender que a gente precisa ir além dessas visões, né, de esquerda, direita, e realmente sair para um processo de ampliar a nossa consciência para um processo de entender que nós somos responsáveis, cada um individual e coletivamente, para a nossa realidade. Então, a gente precisa entrar num processo de expansão de consciência e entender que o caminho é o caminho da cooperação, do auxílio mútuo, da expansão, né, de que a gente possa usar a tecnologia a favor da nossa evolução, do nosso crescimento, porque a gente vê países ainda extremamente com conflitos de guerras, de pobreza espiritual, intelectual, pessoas escravas, né? Então, inclusive, dentro de um segmento onde tem intelectualidade, onde tem uma inteligência, as pessoas ainda estão escravas com determinado tipo de padrões que fazem com que a gente fique estagnado. Então, o processo
que ele estava alertando é justamente isso. Nós precisamos alternar, mudar esses padrões, né, que a gente vive hoje, que já não funcionam mais, e começar a entender que a gente precisa inaugurar uma nova proposta, um novo modelo, né, no sentido de a gente poder estar realmente entendendo a importância da nossa sobrevivência, mas também a importância do nosso avanço consciencial, espiritual, de um para os outros, com a natureza, né? Saindo desse drama de muita competitividade, de muito duelo, das pessoas quererem, né, acharem que cada uma está com a razão e com isso atingirem as outras de uma forma violenta, agressiva. Esse padrão já não funciona mais. A gente tem realmente necessidade de encontrar um modelo que possa trabalhar a nossa importância de sermos, de entendermos que nós fazemos parte de uma humanidade, que nós somos uma família humana, né? E que é importante que a gente ultrapasse esse período que a gente já vem atravessando há muitos anos, né? De ganância, competitividade, de escravidão intelectual, espiritual, e podemos então realmente entrar num outro nível, né? É isso aí, gente. Namastê, gratidão.